quantas repetições eu tenho que fazer no meu treino para eu ter resultado. É melhor 3 de 8, 5 de 6, 4 de 10? Qual é o melhor número de repetições para eu ter resultado? No vídeo de hoje eu vou te explicar aí a diferença entre uma série de 20 repetições, entre uma série de 6 repetições, o que você alcança com uma, o que você alcança com outra e qual a importância de você também variar aí o número de repetições no seu treino. Fica comigo até o final para você entender todas elas. Antes da gente continuar, lembre de curtir esse vídeo e de se inscrever no canal para sempre receber os vídeos em primeira mão. Então eu tenho que começar esse vídeo te explicando um pouquinho sobre fisiologia, né? Fisiologia do exercício, método de treinamento, né? Como funciona a nossa adaptação no nosso corpo. Todos os números que são falados ali na academia, vamos chamar eles de protocolos, né? Esses protocolos são números que foram testados em laboratórios mesmo, aí nas universidades, e existe uma faixa de transição de um para outro, obviamente lembrando que qualquer exercício que você faça, qualquer estímulo que você dê no seu músculo, sempre você está treinando tudo, né? Tudo, quando eu falo, é as adaptações que eu vou citar aqui na frente. Mas, dependendo da quantidade de repetições que você fizer, do volume, né, do peso que você estiver, você vai estar direcionando o seu treinamento mais para um estímulo, né, mais para uma adaptação e menos para outra. Então, dito isso, que todas fornecem adaptações no nosso corpo, né, afinal nós estamos ali movimentando nosso corpo e o corpo está recebendo esse estímulo e fazendo alguma coisa com ele. Esses protocolos que foram criados nas universidades, eles identificaram o seguinte: existem aí 3 formas de adaptação no nosso músculo, né? Quais são essas 3 formas de adaptação no nosso músculo? Adaptação neural. O que é isso? Cada contração que a gente faz no nosso músculo, existe um impulso nervoso lá do seu cérebro para suas fibras musculares, chegando lá no seu músculo, e que faz com que a fibra ative, ou seja, ela contraia. Há um sinal lá do seu cérebro. O seu cérebro comanda se você vai fazer isso com o dedo ou não. Então você pensou, quero fazer isso com o dedo, você vai lá, manda um impulso nervoso e você consegue fazer o movimento. O que é uma adaptação neural? A gente fica mais eficiente nesse impulso nervoso que o cérebro manda para o nosso músculo. A gente consegue ativar mais fibras e de uma forma mais eficiente. Por que você está me falando isso? Pedro, mas sempre quando eu faço lá uma leg extension, uma cadeira flexora, estendendo o joelho, meu quadríceps contrai todo. Não, seu quadríceps não contrai todas as fibras que ele tem. Existe uma diferença entre a quantidade de fibras voluntárias que você consegue contrair e a quantidade de fibras involuntárias, Então tem um estudo muito clássico, eu via isso lá no laboratório na UFMG, em que eles colocavam eletrodos na perna da pessoa e a pessoa fazia o máximo de força que ela conseguia. Quando ela chegava nesse ponto, eles vinham com um estímulo de choque mesmo, um estímulo na coxa da pessoa, e esse choque fazia com que a pessoa conseguisse ativar mais fibras, e isso era medido através de uma eletromiografia. Então a pessoa conseguia ativar mais fibras quando vinha esse choque, mostrando que existe aí uma diferença entre a quantidade de fibras que você consegue contrair voluntariamente e involuntariamente. Quando você deixa o seu sistema neural mais eficiente, quando você tem adaptações no seu sistema neural, você consegue ativar mais fibras de uma forma mais eficiente. De uma certa forma, você já viu algumas pessoas que elas são magras, elas têm uma aparência massa, elas têm um músculo definido, elas são magras, mas elas são muito fortes. Você olha pro cara e fala assim, como é que o cara conseguiu pegar esse peso? Não, como é que a pessoa que nem tem essa perna, nem tem a perna tão grossa, consegue agachar com tanto peso? São pessoas que têm uma adaptação neural muito grande, ou seja, elas ativam muito bem as fibras musculares de uma forma muito eficiente e elas não têm nem tanto volume muscular, que é a próxima adaptação que eu vou falar. Então você consegue essa adaptação neural fazendo um volume menor de repetições, ou seja, com um volume de repetições mais baixo, mas com uma intensidade alta, ou seja, uma carga muito alta, ali 80, 90% da sua repetição máxima, Então, se você consegue fazer uma repetição com 100 quilos, você fazer ali 4 a 6 repetições, por exemplo, com 80 quilos, que seria 80%. Então, uma carga muito alta e um volume mais baixo. O segundo tipo de adaptação que existe, é a adaptação morfológica, a tão famosa hipertrofia muscular. Quando você faz uma adaptação morfológica, o que aconteceu ali com o seu músculo? Você deu um estímulo para o seu músculo, ele rompeu, ele teve pequenas que a gente chama de microlesões, microlesões, fissurinhas, e aquilo ali foi uma saída da homeostase, do seu sistema, do seu músculo. Seu músculo, após receber essa pancada, ele não quer machucar de novo, por isso que eu chamei num vídeo, sobre a importância de variar
os exercícios no treino, né, que nosso corpo é um sistema antifrágil, ou seja, um estímulo que ele recebe, ele não volta da mesma maneira, ele sempre volta melhor e mais forte. Então, esse pequeno desgaste, né, que a fibra sofreu, que o músculo sofreu com o treinamento, ele vai fazer com que haja ali uma supercompensação naquela região, né, e você tenha um aumento ali da fibra, por isso que chama hipertrofia, né, não tem um aumento da quantidade de fibras, mas do tamanho da fibra muscular. Então, faz com que a fibra fique mais forte. Então, cada microlesão que ela recebe, ela sempre ali volta mais forte. Essa adaptação morfológica, que é a hipertrofia, ela já tem um número de repetições ali próximo de 6, começando, até 20 repetições, né? A adaptação morfológica, ela tem uma gama muito grande de repetições. Então, se você está fazendo ali uma série de 4 de 8, 4 de 10, 4 de 12, 4 de 15, saiba que basicamente todas elas estão direcionando para uma adaptação predominantemente de hipertrofia. Como eu falei no início do vídeo, todas as adaptações acontecem em todas as quantidades de repetições, ou seja, você pode estar fazendo 4 séries de 15 repetições de supino, que você também está tendo adaptação neural, que é aquela que eu falei lá no início. Ah, mas Pedro, a adaptação neural não é só com 4, 6 repetições, não. A eficiência de contração, de pulso nervoso sempre vai acontecer, mas você vai direcionar mais para um ou mais para outro, né? Mas sempre está acontecendo. E também sempre acontece o terceiro, que é o que eu vou falar agora, adaptação metabólica. O que é uma adaptação metabólica, Pedro? A adaptação metabólica é o seguinte: nosso corpo ele precisa de energia, né, para poder contrair, para poder funcionar. O seu músculo também precisa de energia, né? Cada contração sua tem lá, né, tem um ATP-CP, e aí, pum, você para, e aí lá essa energia que gerou fez com que você conseguisse ter uma contração muscular. Também tem as suas mitocôndrias, né, ali produzindo energia dentro da fibra. Então, você, quando fica mais eficiente metabolicamente falando, o fornecimento de energia, né, a quantidade de quebra de glicogênio, virando moléculas de glicose, fazendo com que isso chegue de uma forma eficiente no seu músculo, fazendo com que o seu músculo sempre tenha esse aporte de glicose, fazendo com que a oxigenação, né, o ar que você respira, seja trocado lá, chega no seu pulmão recebe ele, manda para o seu sistema circulatório, seu circulatório faz com que esse oxigênio chegue lá no seu músculo para que a mitocôndria consiga funcionar e gerar energia. Enfim, tudo isso é uma adaptação metabólica, ou seja, o fornecimento de energia para a contração acontecer fica mais eficiente. E quando que isso acontece? Com mais de 20 repetições. Ah, Pedro, mas então se eu fizer 300 repetições, eu também vou ter adaptação metabólica? Olha só, existe um número que tem que acompanhar esse volume, ou seja, não adianta aumentar demais o volume e a intensidade ela abaixar demais, que também é um componente da carga de treinamento. Então é importante o seguinte: você vai ali de 20 até 50 repetições, mas a intensidade ela não pode cair tanto, porque senão você para até de ter adaptação. Seria como se fosse assim: se eu subir um degrau da minha casa 200 vezes, né, um degrau baixo ali de 15 a 20 centímetros, eu vou ter uma super adaptação metabólica. É diferente de você fazer um agachamento, ou seja, ter uma amplitude de movimento maior, segurando uma carga que é ali 40% a 50% da sua carga máxima de agachamento. O exemplo que eu dei lá de 100 kg seria como se você agachasse com 40 kg nas costas 30 vezes. Ou seja, você tem uma curva de intensidade e volume muito melhor do que subir o degrau da sua casa, que é uma amplitude baixa, que você vai terminar ali 100 vezes, a perna ali queimou um pouquinho, completamente diferente das 20, 30 repetições com os 40 kg que eu dei de exemplo. Então, a partir de 20 repetições até aproximadamente ali 50 repetições, você está predominantemente fazendo essa adaptação metabólica. Qual é o melhor para você? Qual é o melhor para o seu corpo? Qual é o melhor para a sua saúde? Provavelmente você já deve saber a resposta, que é variar, né? Você precisa variar. Ah, Pedro, mas meu objetivo é hipertrofia, né? Eu quero ficar muito forte, quero aumentar minha musculatura. Eu entendo, é muito importante sim, né? Se você quer ter hipertrofia, você ali trabalhar na zona que eu falei de 6 repetições até 20. Mas eu quero que você faça o seguinte raciocínio comigo: se você quer hipertrofia, você quer trabalhar aqui de 6 a 20, né? Você está dando ali um certo desgaste para o músculo e uma certa adaptação neural, mas predominantemente trazendo um nível de desgaste que vai trazer mais adaptações morfológicas. Para você conseguir mais adaptações morfológicas, vai chegar um momento que você vai precisar melhorar a eficiência do fornecimento de energia, né? A recuperação de um dia para o outro, o fornecimento de energia durante o treino, entre os exercícios. E como que você vai fazer isso? Aumentando o número de repetições, indo lá para casa dos 25, 30 repetições,
na série, melhorando seu sistema metabólico, para quando você voltar aqui para essa faixa de 6 a 20, o seu sistema metabólico está tão eficiente que você consegue subir o peso aqui, você consegue recuperar melhor entre as pausas que você dá nos exercícios, né? E da mesma forma, de vez em quando você vai ter que descer aqui para 4, para 2 repetições com uma carga muito alta, para que tenha uma adaptação neural mais eficiente do que aqui entre 6 a 20. E aí quando você for vir aqui para 2 a 6 repetições, né, com uma adaptação neural muito grande, você vai conseguir melhorar a contração muscular, a quantidade de fibras que você usa. E aí você vai voltar aqui para 6 a 20 repetições, conseguindo pegar uma carga maior. Ou seja, uma carga maior, você consegue pegar mais peso e aí faz com que você tenha desgaste maior, consiga hipertrofia novamente. Então, para que você tenha um resultado constante, progressivo, você deve variar, não só ficar na faixa de hipertrofia, mas variar entre todas elas. E isso é a mesma coisa para o objetivo de um corredor. Ah, eu sou corredor, eu tenho que melhorar só meu sistema metabólico. Não. Se a cada passada sua lá na sua meia maratona ou na sua maratona, o peso corporal representa X na sua passada, se você fica mais forte, ou seja, você tem uma adaptação neural melhor ou uma hipertrofia melhor, cada passada sua vai ser um número menor do que X, ou seja, a passada vai ficar mais fácil, mais leve. Então, mesmo que você seja maratonista, mesmo que você tenha hipertrofia, né, mesmo que você queira ficar muito forte, sem ficar muito grande, você tem que passar ali por todas elas, porque se você tiver sua adaptação neural, mas a sua musculatura também não acompanhar, né, não tiver um certo nível de hipertrofia, podem acontecer lesões. Você precisa de uma certa estrutura para aguentar aquelas cargas também. Então, variar é o melhor caminho, né? Eu tenho um vídeo falando sobre a importância de variar os exercícios, sobre a importância de variar os treinos, os componentes da carga de treinamento e como isso é a forma mais eficiente de trazer força, longevidade e saúde para o nosso corpo. Você vai ter também mais resultados estéticos. Se o seu objetivo é somente estético, você também vai ter mais resultados estéticos fazendo essa mudança aí por toda essa gama de repetições e variação também de intensidade. Lembrando sempre que é muito importante ter um acompanhamento, né, de um bom profissional aí para montar os seus treinos, né? Se você faz o formato de treino CrossFit ou cross training, né, provavelmente o professor já coloca nos treinos, seja na parte de força ou seja na parte final do treino, diferentes tipos de estímulos com mais peso, um volume menor ou então menos peso e um volume maior. Se você faz musculação com o personal, lembra ele, né, de fazer todos esses ajustes e caminhar para os dois lados aí que você tem, né, indo mais para adaptação neural ou mais para resistência ou ficando no meio da hipertrofia. E se você faz o treino lá da musculação, mas que muda de 2 em 2 meses, 3 em 3 meses, lembre-se que é muito importante fazer essa variação de exercício e que talvez valha a pena você pedir lá para você fazer tempos de ficha menores, né, ficar pouco tempo naquela ficha para sempre seu corpo receber diferentes tipos de estímulo. Comenta aqui embaixo, né, qual a adaptação que você busca nos seus treinos, né, se isso fez sentido para você. Compartilhe esse vídeo para as pessoas entenderem ali que ela não tem que ficar sempre fazendo 4 séries de 10 se ela quer um objetivo, 4 séries de 20 se ela quer outro objetivo. Eu vou deixar aqui na sequência um vídeo sobre mitos da academia. Vai te ajudar a desmistificar outras coisas aí que mentiram para você. Até lá, pessoal!